Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. É bom estar aqui nessa noite. Tem alguém feliz compartilhando isso conosco? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero pedir que você abra sua Bíblia. Aonde está proposto a leitura que norteia este mês, o tema deste mês, segundo o livro das crônicas, livro histórico das crônicas, dos reis, livro das crônicas, no capítulo 20, eu quero fazer menção de 2 versículos que estão nesse contexto, do verso 17, que vocês escolheram como base para este mês. O verso de número 12 e o verso de número 27, que são os 2 versículos que está proposto no meu coração para conversarmos aqui essa noite. Diz assim as palavras de Josafá: Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Verso 27, então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. Eu digo amém. É o ano da perseverança nesta casa, e eu queria dar um subtema a este mês, que vocês estão tratando sobre que a perseverança é a força de um exército. Eu gostaria de dar um subtema, o mesmo tema que já foi proposto, e essa noite nós vamos falar sobre convertendo o medo em alegria. Perseverança, a força de um exército, convertendo o medo em alegria. Quando se fala de perseverança, e é o ano da perseverança, e que foi falado aqui, os testemunhos que passam, passaram aqui, as irmãs contando, as duas, se fosse dar outras oportunidades, certamente teria algo bem semelhante, e é algo que está com esse pano de fundo, de perseverança, de uma cura que se esperava, de uma crise que se vence, que se enfrenta e vem. E a perseverança, ela trabalha nessas coisas. A perseverança fala daquilo que a gente almeja, de um destino, de algo que a gente precisa alcançar, de um ponto onde a gente precisa chegar, e que a gente, para chegar lá, não pode desistir, não pode parar. Mas, olhando essa história do rei Josafá, e o contexto em que ele viveu aqui, eu queria separar aqui algumas coisas com relação à perseverança. E eu queria registrar aqui a primeira coisa, referente ao que esse rei deixou aqui para a gente, nesse texto. A gente começa uma leitura desde o capítulo 17, que é quando ele começa a reinar, e vai até o capítulo de número 21. E há um contexto nessa história de Josafá, e eu encontrei aqui algumas coisas nesse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês com muita alegria. Antes, porém, quero agradecer ao irmão André, o pastor André, ele nos convidou. Quero agradecer a confiança, é a segunda vez que nós vemos essa casa, também mediado por ele, a confiança do ministério dessa igreja, tá certo? Deus abençoe vocês. Eu prometo ser fiel ao que Deus colocou no meu coração, tá certo? Em nome de Jesus. Perseverança diz respeito tanto aonde eu quero chegar, quanto àquilo que estou construindo enquanto não chego.
Perseverança fala do meu destino e fala das coisas que eu construo enquanto não chego aonde eu quero chegar. E Josafá nos deu como um rei piedoso. Ele vem de uma linhagem na parte sul de Israel, enquanto a parte norte estava desviada, enquanto a parte norte, os reis que passavam por lá, que eram contemporâneos dele mesmo, estavam adorando a outros deuses, tiraram o culto do local onde Deus era adorado. Josafá, ele aparece em um contexto de reis piedosos, homens que centralizaram a presença de Deus no seu reinado. Enquanto eles governavam, eles entenderam que o governo, apesar de ser uma coisa passada de pai para filho, eles souberam que não poderiam governar sem a presença principal do Deus Todo-Poderoso. E esses reis que estavam atuando no norte, na parte norte de Israel, quando o reino é dividido, e os reis da parte sul, eles têm essa diferença de homens que objetivavam seguir a Deus e outros que não seguiam ao Senhor. Quando você compara as histórias de Israel, apesar de ser o mesmo povo, você vê, enquanto uns estão prosperando, os outros estão em decreção, degredindo. E Josafá constrói algo em Deus que se torna até um jargão naquela época. O texto vai dizer no capítulo 17, verso 4, que ele anda nos primeiros caminhos de Davi. Ele anda na lei do Senhor. Então estou falando da perseverança como também algo do que eu estou construindo até chegar onde eu quero chegar. E Josafá, ele pega a lei do Senhor, que eu posso trazer hoje à noite como a palavra do Senhor, para ser o guia principal dele. Ele está predisposto a construir uma vida de perseverança baseado na palavra do Senhor. Interessante isso. Eu construo uma fé em Deus, eu construo uma carreira, eu construo uma jornada e eu tenho algumas bases. E Josafá aqui escolhe a predisposição em estar conectado com a palavra para trazer uma linguagem mais perto da nossa geração. E essa conexão que ele tinha com a palavra dizia respeito tanto à palavra escrita quanto à palavra falada. Não sei se é possível colocar no projetor, capítulo 17, verso aí, segundo livro das crônicas, tá certo? Verso 7 e verso 9. No verso 7, está dito aqui nessa palavra, que Josafá, ele faz algo que eu quero chamar, eu quero entender como escolas bíblicas itinerantes. Ele convida os levitas, aquela parte sacerdotal, pessoas que gerenciavam com ele ali, e eles fazem cópias da lei do Senhor, e essas cópias eles saem por distritos de Judá, e nesses distritos as pessoas tinham o acesso à palavra. Ele pega a palavra, que era algo que estava voltado apenas ao templo, e ele leva aos distritos, de modo que todos os povos ali de Judá, todas as circunvizinhanças, todos aqueles que faziam parte daquele governo tinham acesso a essa palavra, a palavra escrita. Eu vim dizer algo aqui em Deus para vocês, aqui, é que nessa perseverança, enquanto você não chega lá onde você quer chegar, tenha como base essa própria escritura. Porque baseado nessa escritura sagrada, nós vencemos nossos inimigos, os nossos adversários. Os nossos medos, as nossas crises, elas são vencidas quando nós decidimos abrir a palavra do Senhor e ter ela como base para os nossos pés, enquanto caminhamos até chegar. Isso nos foi dado uma lição muito linda no ministério do nosso Senhor Jesus, quando no seu primeiro passo ao ministério, em seu primeiro passo na escalada do reino, quando ele passa 40 dias e 40 noites lá no deserto sendo tentado pelo inimigo, o inimigo vinha com as suas propostas, o inimigo vinha com os seus assédios, e todas as vezes que o inimigo lançava uma proposta, Jesus abria a palavra dizendo: está escrito. Está escrito. O inimigo, ele
viu que a coisa era um pouco, como diz na linguagem, né, interiorana, que o buraco era mais embaixo. Aí ele abre uma palavra fora de contexto. Aí disse aqui, olha, lança-te daqui abaixo, tem anjos ao teu respeito aqui. Aí Jesus abre a Bíblia e diz assim, está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. A palavra como base, o ensino, o verso 7 e verso 9 falam de versos de ensino, ensinamento, conhecimento, firmeza em Deus e em relação às coisas de Deus. Eu nunca vou viver no reino aquilo que eu não entendo. Eu só vou viver no reino as coisas que eu compreendo. Se eu entendo que milagres é para mim, se eu entendo que cura é para mim, se eu entendo que portas abertas são para mim, e que isso está garantido na palavra de Deus, eu estou andando sobre ela, eu recebo, eu tomo posse, eu acesso a isso e pego isso para a minha vida. Esse culto da vitória não é outro culto, não é outro qualquer, é o culto em que você vai ter acesso àquilo que Deus tem para a sua vida. Isso é através desta palavra. Josafá pega esses homens e coloca nos distritos, ensinando. Não só a palavra escrita, mas a palavra falada. Ele era aberto à palavra falada, à palavra profética. Eu quero destacar aqui 4 nomes que estiveram com Josafá. Eu vou dar as referências porque vai ficar gravado e você pode depois analisar em sua casa com mais calma. Receptivo à palavra profética. Micaías, capítulo 18, verso 6 desse mesmo livro. O profeta Jeú, capítulo 19, verso 2 e 3. Jaziel, o rapaz que profetiza aqui, capítulo 20, verso 14 e 15. E Eliezer, capítulo 20, verso 35. Ou melhor, verso 15 a 17. Esses homens que eu citei os nomes deles vieram com palavras proféticas. E quando Josafá queria saber algo da parte de Deus, ele consultava a palavra do Senhor através da palavra profética. Quando Acabe convida para uma batalha, que chama ali os 400 profetas que comiam na mesa de Jezabel, o texto diz que Josafá começou a olhar, pessoal profetizando, era gente se levantando, pulando. Aí Josafá olhou para o rei e disse assim: Filipe, não tem nenhum outro profeta do Senhor aqui não? Acabe disse: tem um profeta aqui, o nome dele é Micaías, mas ele nunca profetiza o que eu quero. Josafá disse: você não deveria dizer isso. Chamaram Micaías, Micaías profetiza, enfim. Mas aparece Josafá dizendo assim: eu preciso ouvir alguém que tem uma palavra. Eu não preciso de sensacionalismo, eu preciso de alguém que tenha uma palavra. Porque é através da palavra de Deus que eu me norteio, que eu vou e que eu chego onde Ele quer que eu chegue. É profetizado ali. Só que a receptividade de Josafá é tão grande, que diferente de Acabe, que colocava os seus profetas presos nas prisões, Micaías, quando profetizou, Acabe joga ele na prisão. Josafá, ele era receptivo aos profetas. Quando ele volta da batalha de Ramote-Gileade, Jeú, o segundo que eu mencionei, chegou para ele e disse assim: você está andando com gente que Deus não quer. Ele deu uma palavra de repreensão, e Josafá simplesmente ordena o seu caminho e reconhece que estava errado. Ele recebe a palavra de Jaziel dizendo que Deus estava usando ele, dizendo que na peleja eles não deveriam pelejar. Mas ele também recebe a palavra de Eliezer, que dizia assim: pelo fato de você se aliar a Acasias, aquela frota de navios que você construiu não vão navegar. Deus quebrará os teus navios. Os navios se quebraram, não navegaram. Sabe o que me deixa interessado por essa predisposição de Josafá? É que ele sabe receber palavra de bênção, mas também sabe receber palavra de exortação.
Ele não era aquele que quando a palavra de bênção vinha, ele dizia, recebo. Quando vinha a palavra de exortação, ele fazia biquinho, não. Ele baixava a cabeça e dizia, é assim mesmo. Quando essa palavra vem, ela vem para nos alinhar aquilo que Deus quer da nossa vida. E eu quero dizer para você que não há um filho que o pai não repreenda. Se esses dias Deus cobrou alguma coisa de você, para você descer mais, para se alinhar aquilo que Ele quer, isso é só a mensagem de Deus dizendo para você, eu te amo, como já foi falado aqui, te amo como filho. É por isso que eu estou de olho em você. O moço cantou aqui, os olhos dele estão sobre nós. E quando ele estiver precisando, ele vai dizer assim, você está errado. Você está precisando buscar mais. Essa aliança, não estou nesse negócio. Ou ele vai dizer assim, eu estou nesse negócio, vai dar tudo certo. Mas um direcionamento você vai ter. Quero dizer aqui, irmão André, deixar isso aqui bem claro, acompanho vocês também. Enquanto a palavra profética estiver estabelecida neste altar, glória a Deus, o inimigo não vai vencer a tua casa, a tua família. Enquanto houverem profetas falando a palavra de Deus aqui, o nome do Senhor estará sendo glorificado. Se você acredita nisso, levante a sua mão e glorifique a Deus pela sua palavra e pelos profetas desta predisposição para a palavra. Interessante que quando a batalha vem contra ele, está adiantado 10 minutos, né? Então eu vou por aqui. Quando a batalha vem contra ele, Josafá reivindica coisas da palavra. As coisas que a palavra conferia a ele, as promessas que estão nela, ele reivindicou elas. Perceba, verso de número 5, do capítulo 20 do segundo livro das Crônicas. O verso 5, ele estava diante do templo. Quando veio a notícia, ele reúne o povo e vai para diante do templo. Por que ele estava diante do templo? Porque eles foram exatamente à frente do templo. Porque Salomão já tinha dito, no dia que teus inimigos vierem contra ti, no dia que a crise aparecer, vocês virão a esta casa. Quem estiver longe, orarão voltados para essa casa. E o Deus que estabeleceu essa casa como sua morada, Ele atenderá as vossas orações. Salomão tinha dito que era naquele lugar de onde fluiriam aquilo que Deus havia prometido. E ele vai para diante do templo, porque a palavra já conferenciava isso para ele. No verso 6 e o verso 7 do mesmo capítulo, ele reconheceu os feitos históricos de Deus. Ele disse, Senhor, olha, a multidão está vindo aí, mas o Senhor já pelejou no passado. Estou parafraseando. Nós temos sabido das coisas que aconteceram. E ele recorre aos fatos históricos. E o verso 8, o verso de número 9, ele ora sobre a palavra. Verso 8, verso 9, quando você vai pesquisar as referências, apontam para o Salmo de número 83. E que era aquele Salmo das batalhas em que Deus ia na frente, derrotando os inimigos de Israel, fazendo coisas estrondosas, porque Ele é soberano. E Ele ora sobre a palavra. A oração dele está sobre a palavra. Ele diz, Senhor, Tu não vais julgá-los. A gente não sabe o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Eu não sei para onde eu vou. Já está a multidão aí, eu tenho um exército, tenho um recurso, mas eles são muito numerosos e eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão fitos em Ti. Quando ele ora sobre a palavra, me fez lembrar de um certo dia em que no ministério de Jesus, Pedro passou a noite pescando. Aquele emprego de pescador, passou a noite, não pegou nada.
No dia de manhã, Jesus vai passando, vê ele lavando as redes, certamente conferenciando a sua frustração, conversando, olha, não tem nada hoje. Aí o texto diz que Jesus pede o barco dele emprestado. Me empresta o teu barco. A multidão se achega, Jesus começa a pregar, a ensinar, senta no barco, começa a ensinar. Quando termina o ensino, Jesus disse assim, faça o seguinte, pegue as redes, pegue o barco e suba para o mar. Pedro olhou para Jesus e disse assim, Senhor, nós pescamos a noite inteira, passamos a noite inteira. Eu entendo dessa coisa. É o melhor horário para pescar. A maré está no local, no horário exato. Está tudo certinho. Eu sei, não pegamos nada. Mas ele diz aqui em Lucas capítulo 5, verso do 4 ao 6. O verso 6 ele diz assim, Senhor, sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Pegaram as redes. Eu posso imaginar um pouco da conversa. Que trabalho, a gente teve um trabalho terrível para lavar, agora vamos sujar a rede de novo. Mas Pedro já havia dito, vamos lançar as redes. Quando eles lançaram as redes, está dito que cardumes, de onde vieram, aonde estavam, eu não sei, mas foi liberada uma palavra profética deste mundo ao mundo espiritual. As redes começavam a rasgar, a romper as redes. Pedro pede ajuda. E está dito, irmãos, que a palavra do Senhor, ela estabelece ali como uma base para algumas conquistas nossas. Isso fala de conquistas profissionais, pessoais. Edifique a sua família pela palavra do Senhor. Quer ter um casamento próspero, quer ter algo em Deus, olhe para a palavra, olhe direitinho como é que se trata. Olhe como é que a esposa trata o marido. É assim que se trata a esposa, é assim que se trata os filhos. É assim, filhos que se honram os pais. E você vai ter vitória pela palavra. Pela palavra. Pela palavra. De longe assim, olhe para alguém que está à frente ou atrás e diga assim, o segredo é ir pela palavra. O segredo é ir pela palavra. Levante a mão que eu quero profetizar sobre a vida de alguém aqui. Existem conquistas intimamente ligadas a esta palavra. E Deus me manda dizer aqui algo essa noite. Que o sucesso ministerial de alguém aqui, por esses dias, vai explodir. Deus vai soprar o seu nome nesta terra. E a causa está intimamente ligada ao zelo que você tem por esta palavra. Glória a Deus. Aquilo que você tem esperado em Deus está intimamente ligado aos conselhos desta palavra. Receba esta palavra em nome de Jesus. E quando você chegar lá onde Deus quer que você chegue, estiver lá pisando onde Deus quer que você pise, lembre-se desta palavra. Eu falo e reivindico isso e digo para você: enquanto a escritura é um livro apenas, mas quando ela vem para o meu coração, quando eu recebo ela, quando eu vejo as verdades dela, essa palavra se torna uma pessoa. Você que está na internet, talvez bateu aqui em causar confusão teológica. Não, esta palavra é uma pessoa. João escreve a respeito dele. Ele disse: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele escreve em uma das suas cartas, ele dizia assim, que quando Jesus pisou na terra, as nossas mãos tocaram a palavra, nossos olhos viram a palavra. Na revelação do livro do Apocalipse, capítulo 19, um cavaleiro do cavalo branco, ele tem uma espada que sai da sua boca.
Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E tem um nome lá que ninguém sabia, mas depois ele revela, ele diz assim: o nome do cavaleiro que ele se chama é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, Jesus. Ele é essa pessoa. Quem é espiritual já está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Caminhe com Ele, caminhe olhando para Ele, caminhe fortificado nele. Se alguém não te apoiou, não tem problema, você encontra apoios aqui. Se alguém não reconhece, você encontra reconhecimento aqui. Nesta palavra. Perseverança diz respeito também a como eu me posiciono diante dos desafios. Vou dar uma carreirinha aqui porque eu quero mexer aqui com os músicos ainda. Verso 3. Diante dos desafios, essa perseverança, saindo do medo até a alegria, diz respeito a como eu me posiciono diante dos desafios. Verso 3, ele consulta o Senhor. Verso 3 e 4 ainda, olhos fixos em Deus, jejum e oração. Pergunta retórica: qual foi a última vez que você jejuou? Não responde. Não responda, pelo amor de Deus. Aquela abstinênciazinha assim, café da manhã e tal. Por uma causa, por um propósito. Verso 13. Envolvimento coletivo. Chama todo mundo. Homens, mulheres. Verso 13. Está dito que até bebê estava na reunião. Estou vendo aqui o pastor Milton aqui. Minha filha está ali atrás também. É todo mundo envolvido, não escapa ninguém. Não fica uma unha, como Moisés disse para Faraó. Não vai ficar uma unha. Vem todo mundo aqui. Diante dos desafios, chama todo mundo. Homens, mulheres, crianças, vem todo mundo. O detalhe é, ainda, em primeiro lugar, consultar o Senhor. Em segundo lugar, jejum, oração e olhos fixos em Deus. Em terceiro lugar, envolvimento coletivo. Quarto lugar, não subestimar o seu adversário. André, na peleja não tem que pelejar. Verso número 17. Mas eles não subestimaram o seu adversário. Deus diz assim: vai para cima. Não terás que lutar, mas vai para cima. Não baixa a guarda. Aí quando você está lendo esse capítulo 20 do segundo livro das Crônicas, você vê, o mensageiro traz a mensagem ali no verso 1 e 2. Aí Deus está monitorando o inimigo. Disseram: ele está aqui. Ele está no deserto de Tecoa. Eles estão subindo a ladeira de Cis. Eles estão no deserto. Eles estão ali. Deus dizendo para ele: ó, eles estão subindo por lá. Vocês vão por aqui. O GPS do céu de Deus é sobre os inimigos de Israel. E Deus dizendo assim: amanhã vocês vão encontrar eles lá na saída do deserto, na subida da ladeira. Eles estão nesse momento subindo aquela ladeira de Cis. Eles não subestimam os inimigos. Deus diz assim: vocês vão ao encontro deles. Ah, mas eu não tenho que pelejar. Mas você vem. Adriana, não tenho que pelejar. É verdade, é. Mas na próxima quarta-feira, você que está aqui pela internet, que pode vir, venha. Porque existem coisas em Deus que fluem deste altar e deste lugar. Eu sei que é muito bom cultuar em casa. E a gente teve um recurso a mais nessa pandemia, que foi esses cultos, né, transmitidos. Mas estar aqui nesse ambiente, irmãos, parece que a coisa é diferente. Eu não sei se você consegue sentir e perceber a glória de Deus aqui nesse lugar. Levante a sua mão e glorifica a Deus, porque enquanto eu estou aqui pregando, Jesus está curando você aí. Jesus está mexendo em coisas aí que você não sabe, mas vão acontecer milagres. E esse dia, e essa quarta-feira da vitória, esse ano da perseverança, é um marco na sua vida e na sua história. Venço sem lutar. Perseverança diz respeito a subordinar a minha lógica à estratégia dos céus. Se os céus deliberaram, eu faço. Eu queria que você repetisse isso comigo. Diga assim:
Se os céus ordenaram, eu vou fazer. Foi o céu que mandou? Pode fazer que vai dar certo. Veio do céu a mensagem? Pode ir que vai dar certo. Minha lógica, muitas vezes o céu confronta ela. Por quê? Eu tenho, Josafá, o exército de mais de 1 milhão de guerreiros. Para ser preciso, a Bíblia dá a precisão do exército. 1.160.000 homens. Aí Deus diz assim: vocês não vão lutar. Fiquem parados. Fiquem olhando. Agora tem um detalhe: não é para ter medo. Não temas. Verso 15, verso 17. Não temas. Se é possível, da mesma família, chacoalha bem do seu lado e diga assim: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. O medo faz a pessoa andar em parafuso, andar em círculo e não saber para onde ir. Mas eu ouvi um testemunho aqui essa noite de alguém que enfrentou uma batalha e disse assim: eu pego meu carro, eu dirijo, eu venho. Glória a Deus. Isso é motivo de você dizer hoje à noite: eu vou. Se os céus mandou, eu vou. Olha a lógica. Ninguém vai fazer nada. Aí Josafá deliberou ali: vamos fazer alguma coisa pelo menos. Colocou os cantores na frente, os levitas, trajes reais, de frente. O verso de número 18. Aleluia. Diz que eles foram na frente e os armados foram atrás. Eles não subestimaram seu inimigo. E eles iam cantando um negócio bem interessante, que eu gostaria de que você declarasse isso por 3 vezes. Verso 21. A parte C do verso número 21. A última parte do verso. Eles iam cantando e dizendo: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Você pode repetir esse cântico aqui comigo hoje à noite aqui? Vamos dizer por 3 vezes. Vamos lá. Deem, pois o seu amor. Novamente. Mais forte. Mais forte. Aplauda ao Senhor agradecendo. A batalha, mas eu vou dizendo: dou graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Dura para sempre. Enquanto eles vão cantando, irmão. Deus pôs emboscadas. Verso 21. Deus pôs emboscadas. 22. E ao tempo em que começavam com o júbilo e o louvor, Deus pôs emboscadas. Glória a Deus. A lógica humana dizia: os cantores vão ser os primeiros a morrer. A banda vai ser os primeiros a morrer. Mas existe um negócio lindo no louvor. Se você tem um aplicativo de Bíblia, depois você digita assim: cantores. Você vai ver que quando os cantores começaram a cantar, uma rainha que estava usurpando o trono deu um grito de derrota. O trono era de Salomão, não era dela. Quando os cantores começaram a cantar, ela ouviu o cântico e disse assim: perdi. Você vai ver referências que dizem assim: enquanto os louvores começaram a cantar, quando os cantores começaram a operar ali os seus instrumentos, a glória do Senhor invadiu o templo do Senhor. Você vai ver cantores cantando e a presença de Deus voltando para casa, porque não fazia sentido Jerusalém sem a arca. Quando eles começam a cantar e entrar em Jerusalém cantando, Davi vai bailando perante o Senhor. Glória a Deus, porque a presença de Deus estava voltando para casa. Com a permissão de André, fique de pé, o dirigente do culto.
Eu tenho o artifício da palavra, e eu também recorro aos louvores do Deus de Israel. Pode não ter lógica, mas foi o que o céu mandou. Isso me fez lembrar da história de Josué. As muralhas de Jericó intransponíveis. Quando eles vão rodeando a cidade, o pessoal em cima do muro não está entendendo nada. Os sacerdotes com um monte de chifre, soprando chifre de carneiro, rodeando a cidade. Rodearam 7 dias, no 7º dia rodearam 7 vezes num dia só. Quando eles gritaram, alguém não entendeu, começou a acontecer um terremoto ali. As muralhas de Jericó começaram a ruir. Muralhas duplas, alta, mais de 9 metros de altura. 2 carros passavam ali, mas quando começaram os louvores, aquelas muralhas começaram a cair. Pode ser que você não tenha lógica para alguém, mas alguém chega, um homem pobre, desacreditado, da menor tribo, reúne 300 homens, vai pelejar contra um exército. Sabe quais são as armas? Um cântaro, tochas dentro, grupos de 3, 100. Pode não ter lógica, mas quando começaram a quebrar os cântaros, Deus começou a desbaratar os exércitos e pôr em fuga aqueles inimigos do povo de Deus. Pode não ter lógica, mas Davi vai até Golias, e ele vai com 5 pedrinhas, uma funda, mas ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Golias vai para o chão, porque pode não ter lógica, mas se o governo, se o comando foi o céu que deliberou, vai cair o gigante. Levante a sua mão e adore. Pode não ter lógica, mas é a estratégia correta. Deixa eu te dizer algo aqui para encerrar essa minha participação. Eu vou orar por você. Alguns homens na Bíblia enfrentaram leões. Por exemplo, Davi enfrentou leões. Sansão enfrentou leão. Daniel teve ali um episódio dele envolvendo leões. O próprio apóstolo Paulo faz a sua declaração dizendo que Deus fechou a boca de alguns leões. Só que quando a gente compara essas histórias aí, irmãos, a gente vê Davi, Sansão matando os leões. Mas a despeito disso que aconteceu com Davi, acontece algo diferente com Daniel. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você, porque isso aqui é profético. Daniel entra na cova dos leões. Nem Daniel toca nos leões, nem os leões tocam nele. Porque existem batalhas que a gente vence, que Deus nos dá força para vencer. Mas existem outras batalhas que a gente não deve pelejar. Deus neutraliza o leão. Levanta a mão que eu vou profetizar. Alguns leões você vai enfrentar, vai vencer, mas outros, e essa noite está dizendo o Senhor, diz o Senhor pela sua palavra, estão sendo neutralizados. Estão sendo neutralizados os leões. Vamos cantar no deserto? Eu quero orar por você. Tem alguém aqui que está precisando dizer: Adriano, eu preciso vencer alguns medos, algumas crises. Eu vou orar por você 2 minutos só. Eu quero te convidar aqui ao altar, um pouco mais perto. Eu quero orar por você. Eu já fui autorizado aqui pelo querido André. Não vou passar, ali faltam 15 minutos. Eu vou orar 2 minutos por você. Mas é hoje que Deus tira esse medo e restaura a tua vida hoje. Eu me interesso pelo final da história, quando no verso de número 27 que nós lemos, eles voltam
para o mesmo lugar onde eles buscaram a vitória. Foram para o templo do Senhor. E lá foram glorificar a Deus e celebrar a Ele acerca dos seus inimigos. O verso número 28 fala dos instrumentos: alaúdes, harpas, trombetas. Níveis de adoradores. Tem aqueles adoradores que é como harpa, bem suave. Tem aqueles adoradores que são um pouquinho mais agitados, tipo um alaúde. Já tem aquele tipo de adorador que é como trombeta, ele não fica calado. É todo mundo calado ali, ele dando glória a Deus. Ele levantando a mão, ele levanta, ele vem aqui, ele dança, ele celebra. É como trombeta, é níveis de adoração. Se você não adora Deus, não tem problema. Eu quero que dessa noite você tenha liberdade. Você está na casa de Deus. Deus os teus inimigos caíram. Os teus inimigos caíram. E eu declaro isso em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu entro aqui na tua presença junto com essa igreja, com esta congregação, com o teu povo. Ah, Deus eterno, nossos olhos estão postos em ti. Às vezes os inimigos são mais fortes do que nós, vão além daquilo que nós temos, vão além dos nossos recursos, mas nós estamos confiando em ti e estamos dando graças ao Senhor, porque o teu amor dura para sempre. E essa noite aqui, Senhor, eu declaro aqui sobre a vida desses teus filhos a vitória almejada. Eles não vão precisar lutar, porque o Senhor já está lutando por eles. Eles não vão precisar lutar, porque daqui, Senhor, são canalizadas as bênçãos da parte do Senhor. É daqui que a palavra profética que está sendo dita, ela vai acontecer. E eu abençoo esta casa, eu abençoo esta causa, eu abençoo este negócio, eu abençoo esta família, eu abençoo este sentimento, em nome de Jesus. Sobre a tua palavra nós lançamos as nossas redes, os recursos estão acontecendo, estão vindo. Senhor, eu não preciso pelejar, Senhor amado, porque o Senhor está fazendo aquilo que eu não posso fazer. Tu estás indo onde eu não posso ir. Que Atos 16 se cumpra nessa casa esta noite. Isso. Que Atos 16 se cumpra nessa palavra. Estou preso com Silas, Paulo e Silas presos, mas eles ali por volta da meia-noite, as costas sangrando, mas eles começavam a orar e a cantar, e as cadeias começaram a... Isso, você pode ouvir isso essa noite. Isso, vai adorando a Deus, vai glorificando a Deus. Está acontecendo algo no reino aqui essa noite. Está acontecendo, pega, toma posse. Ouço cadeias quebrando. A banda adore ao Senhor, adore ao Senhor. E a poder do nome de Jesus. Enquanto eles cantam, você vai adorando a Deus. Abre essa boquinha para dar glória a Deus. Venha. Poder do nome de Jesus, pra cadeias quebradas. Jesus, confirma a vitória, Senhor. Confirma a vitória deste povo, esse povo que é o teu povo, é o povo chamado pelo teu nome. A força vem do Senhor, a força vem do Senhor. Já foi deliberado, já foi dado. Ouço cadeias quebrar, ouço cadeias quebrar. Já está acontecendo. Ouço cadeias. Eles cantaram antes, pastor Milson. Eles cantaram antes. Ouço cadeias. Tem alguém aqui essa noite que veio a este lugar e que precisa fazer uma aliança com Deus nesse lugar? Adriano, eu estou meio afastado, estou meio deslocado.
E eu quero te convidar a você entregar a sua vida a Jesus. Agora, hoje à noite. Não estou te convidando para uma religião, não. Estou te convidando para um reino. É um reino que você anda de cabeça erguida. Alguém está meio afastado, fraco. Sim. Adriana, a pandemia tirou algumas coisas de mim, inclusive a minha fé. Mas eu vim aqui hoje. E estou decidido, a minha vida em Deus. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Se você já está aqui à frente, se é entre esses que estão aqui, eu só queria que você desse um sinal assim com a mão, que está entregando a sua vida para o Senhor. Ou lá no final. Isso, isso. Pode aplaudir ao Senhor, irmãos. Aplauda ao Senhor, porque as cadeias estão... Ouço cadeias quebrar. A segunda pessoa onde está? A segunda pessoa vem. Vem. É você mesmo que Deus tem um negócio com você. É hoje, não é para amanhã, é coisa para hoje. Você já sente até a alegria do culto, mas é hoje. Oh. Você sabe que essa quarta-feira da vitória foi feita para esse moço? Mas você tem uma oportunidade ainda, vem para Jesus. Eu queria que você... A banda só segurasse um pouquinho aqui. Eu queria que você repetisse uma frase comigo aqui. O exército cantou antes da batalha. Repita comigo assim, diga assim: cantar depois da vitória é convencional. Diga assim: cantar depois da vitória, diga assim, é normal. Diga assim: cantar antes da vitória é fé. É muito simples, mas Deus está te convidando a cantar antes. A cantar antes. A cantar antes. Que tal convidar alguém, o grupo de jovens? Que tal convidar alguém e dizer assim: vamos fazer um culto aqui de gratidão pela coisa que já aconteceu, pelo milagre que já fluiu. É cantar antes, é mover as coisas antes. Está acontecendo antes, mas a porta está fechada. Só misericórdia abriu. Peguei no meu bolso aqui, não tinha nada, mas já está acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo. André, meu filho, olha aqui. O André vai orar por ele. André, esse culto foi feito para ele.